Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos falar hoje sobre a história do Brasil, um subtópico super interessante que é a Revolução de 30 e a Era Vargas. Se no teu edital, no teu concurso tem história do Brasil, pode ter certeza que como subtópico a Revolução de 30 e a Era Vargas aparecerá lá, tá certo? Então eu quero pedir aqui duas coisas para vocês primeiramente, é que se inscrevam no canal, deixe um joinha aí para ajudar cada vez mais a incentivar a colocar sempre vídeos atualizados sobre novidades de concursos diversos. A segunda é pedir que não dê ênfase a comentários em relação à disciplina de história que não irá cair no concurso tal. Ninguém sabe, pessoal. Ninguém sabe, isso não é uma certeza, tá bom? É melhor errar por excesso do que simplesmente não estudar e fazer igual o concurso da PM de Pernambuco. Só basta você vasculhar em nossos vídeos. Lá na PM de Pernambuco, quando eu estava fazendo o pré-edital, as pessoas diziam: ah, não vai cair história, não vai cair história, vai ser mudada para informática. E caiu. E o mais interessante é que caiu história e reprovou muita gente. Pode ter certeza. Viu, pessoal? Então, se não servir para bombeiro de Pernambuco, vai servir para PM Rio Grande do Norte, PM Bahia, vai servir para PM Piauí, dependendo aí do qual você vai prestar, qual o concurso você quer prestar. Então é tendencioso cair para o Corpo Bombeiro de Pernambuco, isso é tradição histórica, tá bom? Então não estou garantindo para vocês que irá e nem que não irá cair. Então é melhor errar por excesso, como eu sempre costumo falar, tá certo? Então vamos aqui para a Revolução de 1930, que é um conteúdo fundamental para nosso concurso. A Revolução de 30 ela foi um movimento armamentista, né, que teve como lideranças principais os estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. Armamentista porque teve que pegar em armas, né, para que esse resultado desse o esperado, ou seja, para que essa revolução pudesse ter acontecido. E quem foi esses que pegaram em armas? Os tenentes. Os tenentes apoiaram, né, essa Revolução de 30, por isso que se diz que foi um movimento armado. Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, os três estados liderando, né, esse golpe contra o presidente em exercício, o Washington Luiz, tá bom? Queriam depor o Washington Luiz e impedir a posse do então presidente eleito, né, Júlio Prestes. Quem foi Júlio Prestes? Júlio Prestes foi o concorrente de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas concorreu à presidência, perdeu. Perdeu para quem? Para Júlio Prestes. Aí a Revolução de 30 ocorreu por qual motivo ou por quais motivos? O principal motivo foi o rompimento da aliança. O rompimento da aliança do café com leite ou política do café com leite. Eu acho que você deve estar lembrado aí que a política do café com leite foi aquela política que ora São Paulo, ora Minas Gerais estavam na presidência. O Washington Luiz, paulista, deveria, né, deixar a bola para Minas Gerais indicar o novo presidente. O Washington Luiz não, ele indicou Júlio Prestes, né, que era de São Paulo. Então o descontentamento pela parte de Minas Gerais foi grande, porque Minas Gerais esperava que fosse mineiro, mas, né, foi quebrado esse ciclo dessa política do café com leite, justamente quando o Washington Luiz indicou Júlio Prestes, que concorreu com Getúlio Vargas, que foi o candidato indicado por Minas Gerais. Getúlio perdeu e o descontentamento aconteceu. Então, com esse descontentamento e não querer aceitar Júlio Prestes como então futuro presidente da República Brasileira, né, houve o famoso golpe de 1930. Tá certo? Lembrando a todos vocês que era o período que a gente vivia da República Velha. República Velha, ela marca o interregno de 1888 até 1930. Então, o momento do golpe da Revolução de 30 marca o final da política velha, a política da República Velha, dos cafeicultores. Lembrando que o Brasil era simplesmente dominado pela elite, né, cafeicultora, pela elite agroindustrial. O Brasil, como indústria, só tinha o café para exportar para os Estados Unidos. Então, quando em 29 houve o crash, né, a quebra da Bolsa de Nova York, as especulações financeiras do capitalismo em baixa, né, o capitalismo sofreu um grande abalo na sua estrutura. O Brasil também passou por esse sofrimento. Justamente por quê? Porque o Brasil vendia seu produto a um país que estava em crise, que não queria mais o seu produto, ou se queria produtos barateados.
E isso não era bom para a nossa economia. Então, Getúlio Vargas, com o Partido Liberal, uma das principais propostas dele, se ele ganhasse essa política, era o quê? Era estabelecer a industrialização. Vou colocar aqui para você, indústria. Getúlio Vargas, ele criou, né, o Ministério do Trabalho, e o primeiro ministro do Trabalho foi Lindolfo Collor, que é avô do ex-presidente Collor, tá bom? Então, a indústria era uma das pautas, né, do presidente, então candidato, né, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas queria que o Brasil saísse das amarras do campo, queria transformar um Brasil industrial, porque segundo ele, o Brasil sendo industrial era mais fácil sair da crise. O Brasil tinha seus próprios fundamentos econômicos. Se vendesse para um país, se o país estivesse em ruína, o Brasil também entraria em desastre. Getúlio Vargas imaginava que em cima da indústria seria mais difícil entrar em crise, e se entrasse seria mais fácil sair dessa crise através da nossa economia girando através da indústria. Então Getúlio Vargas defendia, né, essa proposta, defendia também o voto secreto. Getúlio Vargas queria o voto secreto em cima das suas propostas. Getúlio Vargas queria mais autonomia para o Exército, porque justamente o Exército foi quem apoiou Getúlio a dar esse golpe. O tenente, o primeiro tenentismo, que aconteceu em 5 de julho de 22, já vinha buscando o quê? Já vinha buscando equilibrar o Brasil, já queria tirar o Brasil dessa ideia São Paulo-Minas, Minas-São Paulo. Não era bom para o Brasil, segundo os militares, ver essa alternância de poder entre esses dois estados. Então, Getúlio, quando chegou através do golpe de 30 ao poder, a primeira medida tomada foi anistiar os militares, após essa Revolução de 30, porque os militares deram todo o suporte para que Getúlio chegasse ao poder. Tá certo? Então, o descontentamento com a crise econômica, a concentração do poder na mão dos políticos de São Paulo, isso incomodava demais os militares. Então, os militares queriam acabar com isso. Tá bom? Justamente em 1924, os militares organizaram o que eu posso considerar aqui chamar um novo tenentismo. Foi um segundo tempo do tenentismo, mas eles deram uma nomenclatura diferente. Eles chamaram de Revolução Esquecida, ou Revolução de Isidoro, que foi o líder dessa revolução, ou o segundo 5 de julho, batendo as datas com o primeiro 5 de julho, que foi em 22, no tenentismo. Tá certo, pessoal? Então, a ideia que Getúlio Vargas queria implantar era justamente essa, criar leis trabalhistas em cima, lógico, evidente, das futuras indústrias. Ele queria tornar o Brasil industrial. Então, Getúlio Vargas reuniu-se com o apoio desses 3 estados, o estado dele, Rio Grande do Sul, o estado que ficou, acredito eu, que mais descontente em Minas Gerais, porque Minas Gerais esperava um político mineiro, E a Paraíba por quê? Porque a Paraíba era justamente a terra do vice do então Getúlio Vargas. Era a terra de João Pessoa. João Pessoa foi assassinado lá em Recife, e isso marcou aí um grande estopim. Porque se você prestar atenção, Getúlio Vargas já tinha pedido recontagem de votos, alegando que foi corrupção, que foi uma fraude eleitoral, e nada disso tinha sido aceitado. Então, como cartada final, a morte do seu vice foi o estopim para acontecer de fato essa revolução ou golpe de 1930. Então, com isso, o presidente deposto, o Washington Luiz, se afastou, e Júlio Prestes nem chegou a tomar posse. O que aconteceu? O Júlio Prestes não é o mesmo do Luiz Carlos Prestes, cuidado, se confunde demais, as provas gostam de brincar com o candidato, dizer que era Luiz Carlos Prestes, cuidado, é Júlio Prestes. Tá bom? Júlio Prestes não é o mesmo da intentona, não o mesmo, desculpe, dos movimentos da coluna Prestes, não, tá certo? Então ele foi exilado lá no consulado britânico no Reino Unido, o Júlio Prestes, para que pudesse ficar distante das amarrações políticas que estavam acontecendo nesse momento. Então Getúlio, entrando em 30, ele quebrou com a ideia da política do café com leite. Foi aí onde inicia o governo que nós consideramos na nossa historiografia como a Era Vargas. A Era Vargas é todo o período que Getúlio Vargas passou no poder até o seu suicídio. Tá bom? Antes,
a Revolução de 30 foi justamente o embasamento que deu forças para que Getúlio Vargas conseguisse chegar onde chegou. Porque sem essa Revolução de 30, talvez, né, Getúlio Vargas nem ficasse afamado no cenário político, né? Então, foi a oportunidade que Getúlio Vargas precisou encontrar, justamente amparado pelo bonapartismo, pelos militares, porque se você prestar atenção, pessoal, as revoluções, as maiores revoltas que aconteceram no Brasil, ela foi amparada nos ombros dos bonapartistas, ou seja, dos militares. Isso nos lembra o quê? Napoleão Bonaparte, bonapartismo. Napoleão tinha o maior exército daquele período europeu. Então, o que nós temos é justamente a busca, né, de um apoio militar para poder acontecer o golpe de 30, a ditadura militar de 64, o tenentismo, né, e outras revoltas que aconteceu ao longo dos nossos estudos de história do Brasil, tá certo? Então, pessoal, esse aqui foi o nosso primeiro momento, a nossa videoaula curtíssima, né, para não alongar aqui o vídeo, custar demais, para não ficar enfadento, né, enfadonho demais. Então, espero que vocês acompanhem daqui para frente, né, o nosso cronograma de estudo. Na medida do possível, eu postarei as aulas de geografia, sim. Estão perguntando sobre elas e eu irei postar. Agora, concurso público no ano de 2017, né, é igual uma fila. O concurso que tiver primeiro, eu vou dar preferência a ele. No caso aqui, o Corpo de Bombeiro de Pernambuco, em escala aí de ordem, eu considero como o segundo concurso mais rápido e importante aí para sair. Em primeiro lugar, eu considero aí PM lá do Rio Grande do Norte. Bom, então vamos estudar de certa forma, né? É melhor agregar conhecimento do que ficar aí esperando sair o edital para estudar, tá certo? Então, novamente, se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, se inscreve no canal, comenta com qualquer dúvida, tá certo? Estou com material para este concurso de bombeiro militar em PDF para você, tá certo? Materiais excelentes, só quem estudou comigo lá na PM Pernambuco sabe o quanto tem valor esses materiais. Material barato, tá certo? Se você quiser adquirir, entre em contato comigo. No final aí do vídeo, aliás, embaixo do vídeo, tem meu e-mail para que você possa me retornar. Eu mandarei um WhatsApp, o teu e-mail, para que a gente facilite a nossa comunicação, tá certo? Então, pessoal, não deixe de adquirir o material de qualidade. Até o nosso próximo vídeo, tá certo?